Você sabia que a taxa de ansiedade entre crianças e adolescentes no Brasil superou, né, pela primeira vez, a de adultos? O que isso tem a ver com a vida dentro de casa? Quais são os efeitos disso? É sobre isso que nós vamos falar hoje, mas antes, bem-vindo ao canal Depois da Escola. Me chamo Daniela Marley, sou pedagoga, sou professora. Eu tenho mais de 10 anos de experiência em sala de aula e oriento famílias que desejam fazer uma educação familiar e domiciliar com propósito, seja para fazer com que o aluno tenha interesse pelos estudos, ou seja, para solucionar aí alguma dificuldade com o conteúdo, com alguma matéria, enfim, não importa o objetivo, estamos aqui para fazer melhorar o desempenho escolar de crianças e adolescentes. Mas vamos lá, né? Olha só os dados que eu vou apresentar aqui. O crescimento entre crianças, o crescimento de atendimentos no SUS em relação à ansiedade cresceu 2.500%. Não é mentira, tá? Eu vou deixar até o dado aqui, uma notícia sobre o dado para você conferir depois. 2.500%, aumentou 25 vezes. É 25? Acho que sim, 25 vezes. E para adolescentes, 3.300%. No intervalo de 10 anos, entre 2014 e 2024. Ou seja, aumentou demais em um curto período de tempo. A gente fala assim, mas foram em 10 anos. 10 anos para a história, por exemplo, não é nada, tá? É como se fosse um minuto. Então, é uma coisa muito séria o que nós estamos vivendo hoje. E por que isso acontece, né? Primeiramente, houve uma popularização dos smartphones e redes sociais, então a gente agora tá meio que falando, isso é bom falar sobre até se a gente pode largar celular na mão de criança, se criança pode ter rede social, né? Esse debate cresceu nos últimos tempos e isso é maravilhoso. Talvez isso seja um alerta aí e possa fazer com que isso melhore com o tempo. Depois tem a busca por validação online. Então, a gente sempre busca validação de alguma forma, né? O ser humano sempre busca validação, uma necessidade do ser humano. Então, ele busca validação online, né? Se não acha o offline, principalmente em casa, eles vão procurar o online, comparação social, exclusão e bullying. Aí você fala, Dani, mas bullying sempre existiu, né? Então, realmente bullying sempre existiu. Eu vou falar essa semana sobre sobre os efeitos do bullying hoje que não são mais como era no passado, tá? Não é só mais como era no passado, que era só a zoeira, né? Hoje tá acontecendo até de crianças e adolescentes perderem a vida, mas eu vou falar disso em outro vídeo. Então, fique ligado, já se inscreva no canal para não perder este vídeo também. Um fator também que teve muito, que contribuiu muito para isso foi a pandemia, né? Bem no meio desse tempo, aí, desse período entre 2014 e 2024, teve a pandemia. Então, teve um isolamento forçado, a exposição às telas aumentaram até mesmo para assistir aulas, e aí teve a ruptura das rotinas, assim, de uma hora para outra. Então, as coisas aconteceram de uma forma muito abrupta e isso pode também ter contribuído. E a pressão acadêmica, né? Pressão para bons resultados nas escolas e sobrecarga de atividades extracurriculares. Então, acha assim, vou colocar no inglês, vou colocar para fazer um esporte, vou colocar para fazer dança, vou colocar para fazer isso, aquilo. E aí só sobrecarrega e a criança deixa de brincar, o adolescente deixa de ser adolescente, né? Ele tem uma rotina muito de adulto, ainda quando está em formação. Bom, vamos falar então sobre o ambiente familiar, no que isso contribui para a ansiedade de crianças e adolescentes. Bom, primeiramente porque a família é a primeira referência da criança, né? Então, como a família é o primeiro ambiente, antes até mesmo da escola, o ambiente precisa ser o mais acolhedor possível e estável para favorecer o desenvolvimento emocional dessa criança e desse adolescente. Agora, quando em casa tem muitos conflitos, os pais brigam, os pais brigam com outras pessoas, há uma desestruturação, há uma falta de diálogo, eles nem se falam direito, né? Isso é muito comum, infelizmente. Isso aumenta o risco, sim, de ansiedade, né? A criança cresce meio que sem referência, sem uma rotina, enfim, sem um ambiente seguro, né? Sem agora eu esqueci a expressão, né? Mas sem uma âncora, né? Digamos assim.
E qual é o papel dos pais, né, nesse cenário todo? Bom, reconhecer sinais de ansiedade. Então, quais são os sinais de ansiedade comuns aí que pode acontecer com crianças? Mudanças de sono, ou falta ou excesso de sono, irritabilidade, isolamento. Então, alguns desses sinais já mostram que alguma coisa precisa ser feita. Então, aí já vai atrás de ajuda. Desenvolver habilidades socioemocionais em casa, isso vai muito com a educação familiar e domiciliar, vai muito, entra muito no after school e no homeschooling, né? É desenvolver essas habilidades socioemocionais, que é uma coisa que a gente, infelizmente, está se perdendo, né? Porque os pais não acompanham, há muita terceirização. Eu tenho um vídeo que fala sobre soft skills, que é justamente sobre isso, eu vou deixar aqui linkado. O outro papel dos pais é criar espaço de diálogo aberto e seguro. Então, a criança precisa sentir que ali ela está sendo, ali há uma proteção, ali ela está segura, né? Ela não tem que sentir que em casa ela está insegura. Então, criar um espaço de diálogo aberto, isso não significa você deixar a criança fazer o que quiser. Muitas vezes as pessoas confundem. Não. Você pode desenvolver uma hierarquia, você pode desenvolver uma autoridade ali, mas ao mesmo tempo, criar um espaço de diálogo seguro, né? E substituir a cobrança excessiva por apoio e encorajamento, né? Nós precisamos de encorajamento, não é verdade? Quanto mais uma criança ou adolescente que estão em formação. Então, encorajar em vez de cobrar, né? Esse é um ponto muito importante, porque eles podem não saber lidar com isso, não saber lidar com esse excesso de cobranças e acabar descambando aí para ansiedade. Então, quais são os caminhos de solução? Como eu falei antes, uma educação familiar voltada para a resiliência e enfrentamento do medo. Tá? Então, o que seria no caso aí? Não desistir rapidamente, não desistir na primeira vez. Então, fazer com que ela realmente tenha essa cultura desde cedo de não desistir, de persistir, de tomar as melhores decisões. Se uma decisão não for legal, ela tem maturidade para poder mudar essa decisão. Outra coisa, fortalecer vínculos afetivos, né? Os vínculos estão muito frágeis hoje em dia, porque as pessoas não têm tempo nem para conversar direito. Então, larga um pouquinho o smartphone, vai atrás, conversa, procura manter este vínculo, e esse vínculo não é construído através de bens materiais, através de viagens, é através da rotina mesmo, através de pequenas coisas. Manter coesão e apoio dentro de casa. Então, a criança precisa sentir, agora eu lembrei da expressão, é porto seguro. Ela precisa sentir que tem um porto seguro mesmo ali. Se ela não sentir que tem um porto seguro, além da ansiedade, ela vai procurar esse porto seguro em outro lugar. E esse lugar você pode não gostar muito bem, né? As companhias também você pode não gostar muito bem. Então, procure ter esse porto seguro em casa. E fazer um trabalho conjunto entre família, escola e profissionais de saúde. Ninguém está se rivalizando com ninguém. É uma coisa que precisa ser feita e fazer um trabalho de parceria mesmo. Então, se precisar realmente fazer uma terapia, não fique com essa, não culpe a criança falando. Muitas vezes, muitos pais ainda têm essa cultura de que é de doido, é de louco. Não, acontece, gente. Fazer terapia, eu sou a favor de toda pessoa, pelo menos um período da vida tem que fazer terapia, sabe? Ou pode ser na infância, pode ser na fase adulta, mas ela precisa fazer. Isso evitaria muita coisa ruim. E criar rotinas saudáveis, com menos tela e mais convivência real. Muitas mães falam, né, na internet, mas eu não tenho rede de apoio, principalmente mãe solo, né? Olha, você não precisa ficar o tempo todo fazendo animação de auditório, sabe? Animando o seu filho. Dá um pouco de coisas para ele. Crianças são extremamente criativas. Elas podem fazer brinquedos com absolutamente tudo, sabe? Com sucata, com tudo, assim, tudo. Procure fazer com que ela instigue a sua criatividade, porque o celular não faz isso, tá? Então, procure fazer isso, que você não precisa ficar o tempo todo ali com ela. Não é em quantidade, é em qualidade também, né? Às vezes a mãe tá lá em casa também e é como se não tivesse, né? Só fica ali só a presença.
Então, assim, o mundo externo adoece, tá? O mundo externo adoece, mas a família pode ser o antídoto para isso. Então, assim, quando a família, quando há um ambiente forte construído dentro de casa, quando há ambientes estressantes fora de casa, isso toda pessoa enfrenta, né? Principalmente depois que cresce, ela vai estar mais preparada para enfrentar isso, sem cair para uma ansiedade, sem cair para uma depressão, sem ter problemas de saúde mental. Então, o melhor remédio contra a ansiedade não está no celular, não está na escola, ela está em casa, no colo e na presença dos pais, certo? Então, era isso que eu queria falar no vídeo de hoje. Se você precisa de ajuda em relação a isso, para poder identificar qualquer coisa, qualquer sinal aí, para poder tranquilizar, principalmente desmotivação com a escola, devido a isso, eu tenho o PEP, eu vou deixar aqui o meu contato, tem alguns planos, preços super acessíveis, e aí você vai ter ali no PEP atividades personalizadas, que é um plano de estudos personalizado mesmo. Então, eu vou traçar o perfil dessa criança, desse adolescente e fazer o conjunto de ações para que ela realmente tenha uma outra relação com os estudos. Bom, era isso que eu queria falar no vídeo de hoje. Muito obrigada por ter acompanhado até aqui. Nos vemos.